O Jornal da TV Vitória começa falando sobre a crise no Hospital Infantil em Vitória. Depois de várias reportagens mostrando problemas na infraestrutura e a falta de alvará do Corpo de Bombeiros, hoje o governo anunciou que setores como o de oncologia vão ser transferidos nos próximos dias. A troca da rede elétrica deve ficar pronta até o final do ano e o governo estuda construir um novo hospital, porque, segundo eles, não vale a pena reformar o prédio atual. Até o final de 2019, os reparos realizados na rede elétrica do Hospital Infantil de Vitória devem ser concluídos, garantiu o secretário de Saúde do Estado nesta quinta-feira. Aproximadamente 6 meses, toda a rede elétrica do hospital estará sendo refeita. Já temos mudanças perceptíveis, visíveis em algumas alas da unidade e estamos reduzindo radicalmente então qualquer risco que existia nas condições recebidas pelo governo do Estado. Fotos do interior mostram fios expostos, embolados. Esses são alguns dos problemas identificados pelo Corpo de Bombeiros. O hospital funciona sem alvará da corporação. Precisa readequar a parte elétrica que está sendo feito, precisa trocar as luminárias que está sendo feito, precisa ajustar as portas corta-fogo do local que está sendo feito, as rotas de fuga, ou seja, todas as medidas solicitadas pelo Corpo de Bombeiros Militar estão sendo providenciadas a um passo muito rápido e nós cremos que até o final do ano a situação do Hospital Infantil já está regularizada. Uma viatura de combate a incêndios permanece 24 horas por dia no pátio do hospital, situação mostrada em primeira mão pelo jornalismo da TV Vitória. Os bombeiros foram chamados depois de um incêndio no setor de marcação de exames, no início daquele mês. Onde tinha os papel todo que era para marcar exame, pegou fogo o ar-condicionado. Pegou fogo, por isso que perdimos tudo. Em fevereiro, a unidade de terapia intensiva também havia entrado em chamas. Existia uma criança internada e esse box pegou fogo, né, pela parte elétrica. Começou a estourar e sair faísca. A criança foi removida, não sofreu dano nenhum, mas foi desesperador porque a informação que a gente tem é que ficou cheio de fumaça, os funcionários desesperados. No último final de semana, um curto-circuito na oncologia assustou pacientes, familiares e funcionários. O mesmo setor onde o Miguel estava internado até pouco tempo. Está bem precária, precisa de algumas reformas, né? Em relação à luz, né? Instalação de luz, banheiros, fiação expostas, né? O ar às vezes parava de funcionar do nada e havia problema na instalação. Eu já tive dia ele fazendo quimioterapia, eu tive que sair com ele de dentro da sala porque o ar parou. Né? E como ele estava fazendo uma quimioterapia que dá queimaduras, né? Se ficar no ambiente quente, então nós tivemos que mudar de setor, de madrugada. Dentro de 40 dias, o setor de oncologia passará a funcionar no Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira. O governo do estado avalia a construção de um novo Hospital Infantil de Vitória, na Avenida Leitão da Silva. Outra opção seria distribuir os serviços entre outras unidades de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, os gastos seriam muito altos para reformar a atual e antiga edificação por completo, trabalho que não valeria a pena. A rede elétrica, a rede hidráulica, problemas de telhado, essas questões precisam ser enfrentadas. Nós estaremos estabelecendo então um período de transição, de continuidade dos serviços que estão na colina para novos serviços. No momento oportuno, o governador Renato Casagrande irá fazer os anúncios das decisões finais a respeito dessa transição. Em visita realizada nesta quarta-feira, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem destacou infiltrações, reboco desgastado e descreveu com tristeza os problemas encontrados. Infelizmente, né, enquanto enfermeira eu falo isso com tristeza, mas assim, de que se assemelha a um cortiço. Fica comprometido o trabalho? Fica comprometido pelo déficit de profissionais, pela infraestrutura, né, a ausência e pela sobrecarga de trabalho. 140 milhões de reais devem ser usados na melhoria de hospitais. Entre os beneficiados, o Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, também sem alvará por falta de projeto técnico do imóvel. O IMABA, o São Lucas, está um processo, venceu recentemente agora, está dentro do trâmite
trâmite burocrático normal. A unidade do Bezerra de Farias já entrou com projeto técnico em análise no Corpo de Bombeiros Militar. Já foi feita a primeira análise, retornou para o hospital para alguns ajustes. Feito esses ajustes, retornamos ao local, fazemos a vistoria e, consequentemente, a liberação do alvará. Em maio, um dos condicionadores de ar da central de materiais esterilizados pegou fogo. Desde então, a sala onde ficam as máquinas permanece com as janelas abertas. Quando eu tenho uma comunicação entre uma área limpa e uma área suja permanente, eu corro o risco de estar transportando partículas infectantes ou sujas da área suja para a área limpa, porque eu tenho uma comunicação aberta 100% do tempo. E isso não é adequado. A Defensoria Pública do Estado acompanha os casos, denuncia a falta de alvará no Hospital Infantil de Vitória desde 2015, quando uma decisão judicial determinou a adequação. Todas as notificações foram feitas. O problema é que não fizeram o dever de casa no passado, coisa que agora está sendo feita e está sendo feito com qualidade. Não é Grande Vitória, é o estado todo, né? Pra cá. Então, a gente precisa de um socorro, né? Socorro da prefeitura, do governo, urgentemente, porque a situação não está bonita, não. Essa falta de alvarás também atinge o Hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus, norte do Espírito Santo, e o Dório Silva, na Serra. As entidades ligadas a funcionários da saúde alertam para a gravidade do problema lá no Hospital Infantil. Pedem que a transferência de atendimento seja feita o mais rápido possível. Mães de pacientes do infantil também comentam sobre o clima de medo. Do lado de fora já dá para ver o desgaste do prédio, que tem 86 anos. Dentro dele, as mães que acompanham os filhos dizem que está bem pior. Tem mofos, tem parede caindo, instalações, estamos com áreas sem ar-condicionado, os funcionários ficam no quente, os pacientes também. As mães com quem conversamos sempre fazem questão de elogiar o atendimento. A reclamação é sobre a estrutura do hospital. Hoje o ar-condicionado não está funcionando e tem o cheiro de queimado e todas as mães estão reclamando. Os funcionários atendem a gente muito bem, a gente não tem o que reclamar dos médicos, funcionários, enfermeiras, não. Mas esse cheiro de queimado está incomodando. E a quimioterapia que eles fazem, eles precisam do ar-condicionado bem gelado. E eles estão suando lá dentro. E a senhora também teve esse problema lá? O meu filho também está fazendo quimioterapia aí também. Os médicos também são tudo bom com eles. Mas é esse problema que a gente está com medo de pegar fogo nesse hospital e não ter para a gente correr com as crianças, tudo com aparelho. Não tem como. O risco de incêndio no infantil foi denunciado primeiro pela TV Vitória. Mostramos que bombeiros ficam 24 horas ali. Mas os problemas na estrutura têm sido apontados há muito tempo por instituições como a Defensoria Pública, Ministério Público, Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem e Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. O que a gente encontra sempre são as unidades sucateadas, com falta de estrutura e falta de manutenção preventiva, falta de uma grande reforma que traga melhorias consideráveis para as unidades, né? Nos últimos 4 anos isso tem se agravado, tem piorado. Além do risco, a situação prejudica o trabalho e afeta a saúde psicológica dos funcionários. Eu até ouvi de uma profissional uma coisa que me marcou, que ela disse exatamente assim: eu tenho me preparado para, assim, se acontecer alguma coisa e a gente tiver que sair correndo, quem das crianças eu vou salvar primeiro. Então, assim, além de uma estrutura inadequada para assistência, o que eu pude perceber são profissionais comprometidos que também não estão pensando muitas vezes na sua segurança, mas sim pensando na segurança dos pacientes. As instituições e pessoas envolvidas nessa questão concordam que o ideal seria a construção de um novo hospital infantil de Vitória. O governo do estado afirmou que isso pode acontecer, mas não apresentou nenhum projeto ou deu algum prazo. O problema é que uma obra dessas demora muito e a questão é como ficariam as crianças nesse período. O serviço que é ofertado ali hoje, alguns deles não tem em outros lugares, né?
Então, assim, eu acredito que o ponto mais crítico, que é a parte da oncologia, a partir do momento que for para a unidade do HPM, eu acho que a gente já consegue diminuir bastante o fluxo e consegue fazer um trabalho, uma reforma um pouco maior ali, um pouco mais qualitativa, né? Que esse atendimento seja deslocado para outros hospitais, fazer parceria com estabelecimentos de saúde. Agora, aquela situação que se encontra lá não pode permanecer. É uma situação grave, até de calamidade pública a gente pode pensar. São leitos muito próximos, uma estrutura antiga e inadequada do ponto de vista de segurança à saúde. Ontem mostramos aqui no Jornal da TV Vitória que a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Estadual pedem que o governo adote providências urgentes sobre o hospital infantil. Diante do anúncio feito hoje pelo governo do Estado, nós fomos ouvir novamente as autoridades. A Defensoria Pública do Espírito Santo disse que ainda não foi informada dos planos da Secretaria Estadual de Saúde para o Hospital Infantil de Vitória. A instituição aguarda retorno ainda sobre a recomendação protocolada ontem, solicitando o total cumprimento da liminar que foi deferida em 2015. O Conselho Regional de Medicina informou por nota, abre aspas, o Hospital Infantil é uma bomba relógio que precisa ser desarmada urgentemente, fecha aspas. O CRM defendeu a transparência das atividades hospitalares, aliás, a transferência das atividades hospitalares para outra unidade, até que todos os problemas sejam resolvidos e que os bombeiros possam aí sim emitir o alvará. A gente vai continuar falando sobre a crise envolvendo o Hospital Infantil, desta vez conversando também com Alex Pandini, porque a situação chegou, né, Alex, lá na Assembleia Legislativa. Os deputados querem esclarecimentos do secretário de Saúde, né? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo de casa. Exatamente. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, vai ser ouvido amanhã na Assembleia a respeito dos problemas estruturais do hospital. Ele vai ser ouvido no âmbito da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, presidida pelo deputado Lorenzo Pasolini. Foi a assessoria do deputado que confirmou a presença do secretário lá amanhã, às 14h. A comissão convocou uma reunião extraordinária exatamente para isso. A situação do Hospital Infantil foi exposta em primeira mão aqui na TV Vitória no dia 27 de agosto. O prédio tem mais de 70 anos, cheio de problemas, como a gente viu aí, na rede elétrica, chegou a ter foco de incêndio, a parte física toda deteriorada, enfim. É uma situação bastante complicada. Agora, além dos conselhos de enfermagem e medicina e da Defensoria Pública e do Ministério Público, também a Assembleia quer explicações do governo do Estado.